Bom dia a todos, bom dia aos nossos amigos que nos acompanham aqui pelas redes sociais do deputado Jerônimo Guerguin. A gente volta novamente com essa ferramenta maravilhosa aqui que permite essa interação, mesmo à distância, mesmo na quarentena, permitir a realização desses debates, dessas discussões, trazendo o parlamentar para juntos dos segmentos, né? E hoje a gente quer aproveitar para atualizar, depois de um domingo intenso, um domingo bastante acirrado em termos políticos, né? Trazer uma fala do deputado Jerônimo, como ele acompanhou todos os desdobramentos de ontem, né? Aquela manifestação em frente ao QG do Exército, depois também a reação do próprio Congresso, dos presidentes de Câmara e Senado, Supremo, outras entidades da sociedade civil, né? Então, e culminando à noite com uma live aí, uma entrevista que trouxe novamente ao debate político uma figura que estava praticamente esquecida, que é o presidente do PTB, o Roberto Jefferson, que teve todo aquele envolvimento lá na época do mensalão, com a compra de apoio político, enfim, quase que naquele momento ele implodiu a República, né, implodiu o governo do PT, e ontem ele trazendo uma fala, né, de um suposto golpe, que estaria em prática para destituir o presidente, o impeachment do presidente da República, e essa live transmitida na própria sala do Palácio lá do Alvorada, né, onde o presidente assistia essa entrevista. Deputado Jerônimo, é muita coisa para um dia só, para um domingo só, e a gente já tem outra informação agora, o presidente saindo do Alvorada, falando lá com os seus apoiadores para a imprensa, num outro tom, né, destacando a democracia, dizendo que Câmara, Senado e Supremo precisam e devem ficar abertos para o bem da democracia. Bom dia. Bem, prazer, Apolo. Bom dia a você, a todos que nos seguem. A gente fez questão, nem divulgamos até a live, porque nós temos já previsão de outras lives. No final do dia, hoje, vamos falar sobre o cenário de grãos e o cenário de proteína animal, mas eu achei importante porque eu tenho recebido, meu querido César, aí de Cachoeira, manifestações do cidadão brasileiro, meus eleitores, boa parte deles, perdidos, assim, sem saber o que está acontecendo no Brasil. E eu acho que essas duas lives e duas atitudes do presidente, a de ontem e a de hoje, elas são exatamente o que o cidadão pensa, né? A qual Jair Bolsonaro eu sigo, né? Eu quero deixar bem claro aqui, Apolos, que eu não gostei, né, de ver o meu presidente, um homem que prega o dia inteiro ser contra a velha política, usar um dos símbolos da velha política, porque foi o Roberto Jefferson lá atrás, que ao denunciar, isso é verdade, meu caro Richard, né, presidente da Associação dos Aeroclubes do Rio Grande do Sul, ele fazia parte do esquema, mas denunciou e descobrimos tudo que está aí. Mas ele não é referência para trazer no gabinete do Palácio uma denúncia que ele agora tem, no meu ponto de vista, obrigação de, através da bancada do PTB, de comprovar, né? Então, ele tem que dizer lá, o líder do PTB, vir a público e falar exatamente, endossar aquilo, meu caro Jackson, aí de Sinimbu, meu querido amigo, que foi dito ontem, né? E com relação ao que ele disse, ao eventual golpe que esteja sendo tramado, eu já vou deixar bem claro aqui, como já ontem ainda no Twitter postei, eu não vi, não participei, esse é um dos problemas, nós estamos em casa, né? Cada parlamentar, nós não estamos em Brasília, e a gente não sabe o que os líderes estão articulando, e às vezes você vem nas votações remotas e entram pautas que a gente não está participando, esse é um dos problemas, né? Dá para votar, dá para legislar de longe, dá, mas nós não estamos em Brasília, eu não sei quando que nós vamos voltar, acho que já está na hora de começar com as cautelas, a gente voltar para lá, né? Porque senão meia dúzia estão tomando conta das pautas do Congresso Nacional e nós estamos aí todo mundo votando de qualquer jeito. Então, de qualquer forma, não vi, não sei, não percebi nas reuniões da nossa bancada que a gente tem feito aqui, mas vou deixar bem claro, né? Eu tenho apoiado o Bolsonaro, muito mais o governo Bolsonaro, porque eu tenho dito, para mim o que importa é que o Brasil dê certo. Se é o Bolsonaro ou quem for o presidente, o Brasil tem que dar certo. Então, eu vou seguir apoiando, né? Agora, eu quero também, como apoiador, que o governo entre para dentro da manifestação. Onde que o presidente tinha que estar?
na frente da esplanada ou dentro do palácio. Eu queria, meu querido vereador Paulão, um PC aí de Charqueados, eu queria o presidente dentro do palácio. Porque se o problema era o Mandetta, ele tirou o Mandetta. Aí ele tira o Mandetta e aí resolve seguir com a crise política. Está errado, está errado. Me perdoem. A gente sabe que o cidadão quer posição, quer lado. Eu tenho lado. Não apoio golpe, aliás, não apoio golpe de lado nenhum, porque a AI-5 de um lado também é golpe. O golpe pode ser do executivo, como pode ser do legislativo. Né? Eu não apoio golpe, não tem risco de impeachment nesse momento do presidente, não está tramitando impeachment, não tem articulação na base do Congresso para isso. Todo mundo precisa de um governo que seja propositivo, mande para lá aquilo que temos que construir de agenda para que a gente possa passar este momento e depois mande a reforma administrativa, a reforma tributária, para nós darmos demonstrações de que tudo que nós estamos enfrentando, o governo brasileiro e o seu parlamento estão decididos a enfrentar. Então, eu quero deixar claro isso. Não conheço essa conversa de golpe, não existe essa conversa na base do Congresso e serei o primeiro, nesse momento, a trabalhar para que as coisas não encaminhem-se para esse lado. Agora, se for uma opção do presidente ficar criando atrito entre ele, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, eu não quero também ficar assistindo isso de camarote, vamos dizer assim. Eu quero dar a minha opinião. A minha opinião é que está errado. Esse caminho está errado, assim como também está errado a queda de um monte de medidas provisórias. Né? Eu sei bem o quanto eu sofri para aprovar, e você acompanhou, Apolos, a Lei da Liberdade Econômica. Se não fosse uma grande articulação pessoal nossa e com alguns líderes, ela teria caducado no dia da votação, tentou-se caducar ela, né? E a gente conseguiu com muito jeito, com habilidade, sem dar coice em canela de ninguém, reduzindo o texto, tinha muito mais coisa para fazer, a gente acabou trazendo para um patamar menor, mas o governo também não tinha articulação política. Né? Se dependesse da Casa Civil naquele momento, ela teria caído. O próprio governo teria derrubado a medida por vaidades internas. Então, eu acho que essa é uma leitura. Eu não tenho, eu entendo, né? Mas as paixões que acontecem pelas pessoas individualmente nesse momento, eu não acho que seja o correto, meu querido Anildo aí de Taquara, nosso querido líder. Nós temos que ter resultado. E o resultado agora, por exemplo, eu acho que os governadores, né? Tem um espaço para os governadores. Eu queria muito que o Eduardo Leite aqui, ao invés de ficar conversando, construindo com Dória, com Witzel, cartas disso, daquilo, o Zema lá não assinou, o Rio Grande do Sul está quebrado, nós vamos precisar da União. Então, tenta ser uma ponte com aquilo que é difícil. Eu sei, o governo lá não é fácil de fazer ponte, mas vamos tentar construir ponte. Ninguém está deixando o projeto político de lado, pessoal. Está errado. Não vai sobrar ninguém vivo se não pararem de olhar na eleição de 2022. Tanto é que estão esquecendo que tem gente morrendo de câncer, morrendo de ataque cardíaco, morrendo de dengue. Né? Ninguém está lembrando aí que as cirurgias eletivas estão suspensas e aí essas pessoas vão morrer? Como é que vai acontecer? Ninguém está lembrando que nessa correria faz um monte de UTI em lugares que talvez não fosse necessário ainda e que depois elas vão custar um monte de dinheiro por mês para esses hospitais. Quem é que vai exatamente custear isso? E o cidadão brasileiro, está vendo o seguinte, olha, o governo não vai pagar minhas contas no fim do mês. Então, o vírus, que não é uma coisa simples, passa a ser menos importante e as pessoas querem trabalhar. E o governo, ao invés de construir uma agenda para flexibilizar isso com segurança, né, a gente não tem esse trabalho. Né? Eu, particularmente, tenho um entendimento hoje que tudo por falta de planejamento foi precipitado. Eu não vou nem avaliar se foi bom ou não. Eu até acho que, no fim, parou o Brasil, né? A curva deu uma organizada nela. Né? Eu até acho isso. Mas será que não era de ter olhado que teríamos um carnaval, que muita gente viajou no carnaval, que muita gente veio de fora para o carnaval, né? Entrou gente de tudo que é jeito aqui, Ana Maria, aí da nossa querida Bento Gonçalves. Né? Será que não era de termos fechado onde aparecia o vírus, né? Fechou tudo, e aí ficamos nessa briga, Mandetta, Bolsonaro, troca o Mandetta, entra o novo lá, que eu ainda não decorei o nome, parece que é Nelson. É um homem de belo currículo, pelo que a gente vê lá, mas aí o presidente deixa o ministro quieto lá num canto e vai brigar politicamente e não constrói a agenda que ele, presidente, queria tanto construir. Então, eu deixo essa reflexão, pessoal.
para mim, para que eu não entre nessa, eu não vou entrar nessa guerra. Ou apoio. Alguém me perguntava assim, se tu apoia o presidente, tu tem que apoiar o AI-5. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu apoio o presidente democrático, eu apoio o presidente na democracia. E eu até tenho dito, eu vi deputados ligados aí ao presidente falando mal do Congresso, defendendo o AI-5. Então vamos fazer o seguinte, quem não concorda com a democracia e é parlamentar, renuncie ou devolva o salário no final do mês. Tá? Porque não houve aí nenhuma redução de salário, de orçamento, de tudo isso aí. Né? Então, ficar indo para a rede social dizendo que é golpe que querem fazer, saia de dentro do parlamento. E é este o resumo da obra. Bolsonaro, eu quero dizer para ti que você não tem de mim nenhuma articulação, nenhum apoio para que isso aconteça, de retirada, de impeachment, de saída. Eu te apoio. Eu apoio o governo brasileiro. Eu quero apenas que a gente mude o foco e trabalhe agora para defender o povo desse país que está sem rumo e sem condução. A economia, a saúde, a perspectiva, gente trancada em casa que não sabe se segue governador, se segue prefeito, se segue presidente da República, e os prefeitos, os governadores agora estão passando a bola para eles, e eles estão com um pipinão para tomar a decisão. Ontem fizemos um debate com o Pazin, de Bento Gonçalves, com o Paim, vice-prefeito de Porto Alegre, com os cientistas, gente que não foi eleito para ser cientista, tendo que tomar, Sandro, a decisão daquilo que quem tinha que conduzir era a União. Então, essa é a minha posição. Não adianta vir atacar, tu apoia ou não apoia? Apoio, mas não concordo com métodos, é apenas isso. E eu tenho independência suficiente. Eu já deixei de ser secretário da Agricultura para não apoiar imposto, né, nesse estado do Rio Grande do Sul. Eu nunca votei aumento de imposto, votei contra o fundão, defendo usar ele para a saúde, votei pelo impeachment, mas as minhas convicções elas são as mesmas. A mesma que me fez apoiar o Bolsonaro, que fez nós ganharmos, derrotarmos o PT, que eu não quero que volte mais o PT para cá. Então, isso cabe ao Bolsonaro ter o resultado do governo para que a gente impeça isso. Essa é a minha leitura, Apolos, né? E eu quero aqui deixar claro, é a minha posição, não vou mudar, sigo apoiando, sigo votando e respondendo, né? Eu tenho vários grupos que tem um monte de deputado lá dentro, o único que responde sou eu. Então, lá me cumprimentam, lá me criticam, mas eu não me omito. Fui para o Twitter ontem e falei, e eu não estava errado. Mas o próprio presidente hoje de manhã mudou a posição de ontem à noite. Né? E aí alguns dizem tem que chamar o exército mesmo para derrubar, para fazer, para não sei o quê, para intervir. Mas, pelo que eu vi, foi o exército que chamou o presidente da República ontem de noite e disse que ele não estava agindo corretamente. Aliás, Dia do Exército Brasileiro. Quero homenageá-los mais uma vez na figura do Mourão, na figura do general Mioto, né, que agora deixou aqui o Comando Militar do Sul, foi para a reserva, para fazer minha homenagem para o Mioto. Então, quer dizer, chamar o Exército para intervir, se o Exército está achando que está errado, eu acho que é uma coisa... E o simbolismo da live de hoje, da fala de hoje do presidente, embasa o que eu estou dizendo. O que ele fez ontem, nem ele não bancou hoje. E é por isso que ele tem que mudar, não ir para a Praça dos Três Poderes, ir para dentro do Palácio do Planalto, governar e continuar tendo o meu apoio, porque ele tem. Golpe eu não aceito de lado nenhum. Né? Golpe eu não aceito de lado nenhum. E vamos governar, pessoal. O Brasil não tem que ter aqui meu bandido favorito ou meu herói favorito que não traz o resultado. O Brasil precisa ser governado e quem governa é o executivo, mas quem dá sustentação para a democracia são os três poderes que está mais do que na hora de entenderem que as coisas não andam bem no país. Deputado, e ainda tem uma pauta extensa, uma pauta legislativa. Hoje, por exemplo, vence, caduca a medida provisória, aquela do verde-amarelo, da carteira verde-amarela, né? E o Senado tem que aprovar hoje, senão perde a validade. E ainda tem essa questão aí do Plano Mansueto, que já não é bem mais o Plano Mansueto, que é o ponto da discórdia agora dessa questão política, né? Os governadores pedindo valores, os governadores e prefeitos pedindo valores altos aí para compensar essa perda de arrecadação, o governo dizendo que esses valores estão na estratosfera, não é possível cumprir isso, e pode quebrar o país e inviabilizar o governo. Quem é que tem razão nessa história? O que pode acontecer nesses próximos dias aí e semanas, que são decisivas em termos de pauta legislativa? Bom, primeiro eu quero cumprimentar aqui o deputado Cristino Áureo, que foi o relator da 905,
que eu sei, acompanhei, lá do Rio de Janeiro, meu companheiro de bancada, o quanto foi difícil para ele, para que a Câmara votasse. A Câmara fez seu papel, inclusive incluiu, né, o cidadão com mais de 55 anos que não estavam previstos nessa medida. Essa medida, se já era importante antes para gerar emprego, imagina agora, né, durante uma pandemia, para segurar empregos, né? E eu lamento que o Senado não está percebendo isso, e essa crise política vai fazendo essas coisas acontecer. Aí eu acho, isso eu falei antes, é um erro, né, do governo ao não articular, mas do Congresso achar que derrubar a medida provisória pune o Bolsonaro. Não pune o Bolsonaro, pune o cidadão brasileiro, né? Essa é a leitura que eu tenho com muita clareza, mas tenho certeza que o presidente vai poder fazer alguma outra coisa, porque reeditar a medida no mesmo ano ele não consegue. Então, vejo o risco que tem nesse sentido. E nós temos uma série de outras medidas provisórias acontecendo aí, para um novo rito, inclusive agora, que tem que ser votada nos próximos dias. Então, eu espero que o Senado não queira fazer, né, essa bobagem. Mas volto a dizer, quem elegeu o Alcolumbre foi o Palácio, através da Casa Civil. É claro que o adversário era o Renan Calheiros, então era mais fácil de articular. Mas o Rodrigo e o Renan tiveram o apoio do Palácio, né, e do PSL do Bolsonaro na época. Então, quer dizer, não dá para culpar o ET, né? As coisas estão acontecendo aí porque alguém elegeu. Tá? Essa é a situação. E aí você tocou, Apolos, num assunto muito importante, que é a questão do Plano Mansueto, que, na verdade, não é Plano Mansueto. Eu vou só resgatar um pouco ao governo anterior. Lá no governo Sartori, foi feita uma proposta no Rio de Janeiro, vocês lembram bem, ainda estão prendendo todo mundo, não tinha nem governabilidade, era uma situação terrível, e o Rodrigo Maia, e o mérito dele nesse sentido para o Rio, ele fez uma articulação com o Temer e criou um projeto de lei de recuperação fiscal, que nada mais é do que uma intervenção da União num Estado sem governabilidade. Naquele momento, era o governador Sartori, do PMDB, e o governador, meu querido Márcio, né, da nossa terra de areia, o governador Sartori e o Temer também do MDB. Na época era PMDB ainda. Eu disse ao governador, esse plano é para o Rio de Janeiro. Eu vou votar contra, porque o Rio Grande do Sul não vai aderir, e o que nós precisamos é fazer uma rediscussão desse contrato. Né? Esse contrato eu queria uma revisional, né? Porque nós já pagamos, nós contratamos por 9 bi em 98, já pagamos aí uns 35 bilhões e devemos 60, e esse plano vai simplesmente jogar para frente, hoje com juros absurdos. Se você olhar a Selic, a União quer ser agiota perante os estados aí. Bom, o que aconteceu? O governador, naquela tensão, depois, né, eu inclusive consegui uma auditoria do Tribunal de Contas que Minas Gerais e Paraná pediram para aderir. Lamentavelmente, os governos largaram de mão, a auditoria foi arquivada sem simplesmente nenhuma articulação dos próprios governos, inclusive do Rio Grande do Sul. Mas aí o governo do estado entrou com pedido de suspensão dessa dívida na União, saiu uma liminar e nós estamos aí há 4 anos sem pagar a parcela e entrar no 5º ano. E por isso daí o governador Eduardo, que na campanha disse claramente que ia fazer a discussão da revisão e não a adesão, chegou no governo, viu o quadro do governo e disse, não, o jeito é aderir, mas a adesão pura e simplesmente para não pagar os 4 e agora o 5º ano que estava sendo livre de pagar em razão da liminar. E nós íamos reconhecer uma dívida que tinha que discutir por mais de 60 bilhões por resto da vida. Quer dizer, para não pagar 4 anos, íamos aderir a uma loucura dessa para simplesmente livrar 4 anos. Isso é um absurdo, né? Até que veio, então, o Plano Mansueto, tentando flexibilizar um pouco. Eu votaria contra o Plano Mansueto. Bom, aí nessa coisa de estarmos aqui na base, porque não está funcionando Brasília, o que fez lá o Colégio de Líderes e o presidente Rodrigo Maia? Bom, vamos discutir, então, não o Plano Mansueto. O Plano Mansueto, para mim, e acho que agora para os governos, morreu. Porque o Plano Mansueto, se tinha alguma coisa boa, que eu não vi o quê, era antes de uma calamidade pública. Na calamidade pública, agora, como é que você vai falar em ajuste fiscal? Né? Se até a lei de responsabilidade fiscal está tendo que ser flexibilizada aí pelos gastos em saúde que estão fazendo. Então, honestamente, eu tinha até avisado o presidente do meu partido, Celso Bernardi, que votaria contra,
o meu partido tem base no governo aqui, né, para que não desse nenhuma crise, eu votaria de novo contra, até por uma questão de coerência. Então, Plano Mansueto morreu. Mas nós tivemos uma sinalização de que estaria sendo construída uma agenda para apoio aos estados e municípios. Não é apoio ao governador e ao prefeito, tá? Que agora estão dizendo, já chamaram todos os prefeitos e os governadores de corrupto, né? Pô, estão dando um dinheiro que vão roubar, meu Deus do céu. Quem é que não conhece a nossa situação aqui do Rio Grande do Sul? Quem é que não conhece a situação dos municípios que até o Fumacê e esse Padengue estão tendo que gastar, as prefeituras, né? Então, eu aqui da base, ouvindo, conversando, dialogando por WhatsApp, por isso está na hora de voltar a Brasília com cautela, mas voltar, não encher aquele plenário lá e depois vem um avião dos Estados Unidos com 24 pessoas com coronavírus. Nós temos que fazer, aliás, tem que mudar aquele plenário, aquilo é insalubre, bota 1.000 pessoas lá dentro, gente do país inteiro, que nem se sabe de onde vem, e aí sai nós de lá indo para o interior, levando, quem sabe, o coronavírus. Poderia ter acontecido isso, ainda bem que pararam as sessões. Então, Apolo, nesse sentido, entendemos que era necessário, sim. Depois se percebeu que o governo não tinha mandado proposta nenhuma, né? E assim como não mandou a tributária, a reforma, não mandou a administrativa, e o governo fala como prioridade. Bom, a Câmara votou, o governo reagiu. Graças a Deus que reagiu, e eu imagino, pelo que eu entendi, que está fazendo uma contraproposta. E essa contraproposta, se for concluída, deve ser votada no Senado. Então, eu vejo aqui mistura disso com golpe para derrubar Bolsonaro. Pessoal, primeiro que não é lei ainda, né? Depois, se não tivesse sido feito aquilo, o governo não teria reagido. E agora, sim, o governo, através do próprio Mansueto, do Valderi, do Paulo Guedes, está dizendo, ó, esse jeito não dá, vamos corrigir e vamos acertar. O fato é que precisa de um apoio não aos prefeitos e aos governadores, mas aos municípios e estados, porque se a União está perdendo, os municípios e estados também estão, e a consequência disso, pessoal, é quebrar empresário, pequeno, médio e grande, é aumento de imposto depois do que tudo vir aí, porque se não tem planejamento, vai gastar o pouco que tem mal. Então, essa é a minha posição. Tem muitos perguntando, mas você votou? Votei. Votei porque, mais uma vez, entendi que havia um acerto lá em Brasília, como a questão do PLN 4, das emendas, lá o próprio presidente da República mandou a proposta. Se não está de acordo, não manda. Se mandou e se arrependeu, retira. Né? Foi a mesma coisa que eu entendi dessa ajuda aos apoios em municípios. O lado bom disso é que o governo reagiu, disse que assim não dá, e se não dá, mande a contraproposta. Ainda temos o Senado e depois nós temos o veto. Se o governo entender que nada do que foi tramitado e acordado precisa ser vetado, já digo, tem meu apoio. Agora, alguma coisa precisa ser feito para os estados e municípios, não aos prefeitos e governadores. Então, não vamos criar fantasias, não vamos criar fantasmas. É isso que está acontecendo. Está faltando liderança. Está faltando o governo sentar, entender que o ajuste fiscal parou, agora é calamidade pública e que as ações durante a calamidade pública vão facilitar, depois que ela passar, a retomada da economia, a retomada do ajuste fiscal, a retomada do crescimento econômico e a retomada do emprego, que vai ficar muito maior agora. Se não planejarmos durante isso, se não fizermos ações concatenadas aqui nesse momento, nós teremos um cenário muito pior depois. Então, não adianta, muitas vezes, na rede social, atacar, criticar. Tem lado ou não tem lado? Tem lado. Eu sou do lado que quer corrigir o Brasil, eu sou do lado que não quer tomar lado da cara, não tenho nenhum cargo no governo federal, nem no governo estadual. Né? Eu não estou preocupado com isso. Tem emendas que não estão sendo pagas, não estão podendo enviar para os municípios. Tem, mas lembre que a vida inteira tentei acabar com as emendas parlamentares e da nova política e do próprio presidente com quem eu tratei esse assunto, com o ministro Paulo Guedes eu tratei esse assunto, eu não tive uma fala deles no sentido de acabar com as emendas parlamentares. Não tive apoio até agora. Então, essa é a minha conversa, além de esclarecer, é um pouco de desabafo. Não é hora de pirotecnia, não é hora de exageros, não é hora de pensar em 2022. Em 2022, só será eleito aqueles que mostrarem à sociedade que tiveram discernimento, grandeza política, compreensão para passar esse duro momento que, infelizmente, o mundo está passando e que, no mundo, a crise sanitária gerou uma crise econômica e, no Brasil, a crise política está piorando a crise econômica.
E no Rio Grande do Sul, nós ainda temos o efeito de uma grande seca que não terminou e que vai acontecendo cada vez mais. Eu penso que está mais do que na hora. Ontem, no debate da live, nós tivemos uma fala do prefeito Pazin, que eu achei muito interessante. Agora é hora de um novo pacto social. Agora não é hora do PT, da esquerda, ficar sendo esquerda. Agora não é hora de ficar discutindo se a MP do contrato verde-amarelo mexe com questões trabalhistas históricas. Agora é hora de nós sobrevivermos em saúde e em empregos e em país. É fazer um novo contrato social de todo mundo entender que o sacrifício é de todos, que temos que ter compreensão das ações que serão tomadas, e eu seguirei nesta linha, torcendo para que já, o mais rápido possível, Brasília retome, porque dá para legislar, sim, por WhatsApp. Agora, a presença nossa, eu sinto, Apolos, que está sendo uma necessidade no Congresso para a gente poder ajudar a mediar um pouco, cobrar, corrigir, posicionar, pautar, ser cobrado e não ver as coisas com meia dúzia de gente lá em Brasília fazendo coisas erradas, né? Não estou falando do ponto de vista da corrupção, mas políticas, que vai gerar uma série de distorções e perdas para o Brasil. Deputado, só para a gente finalizar, já estamos indo aí para quase meia hora de conversa. O senhor traz esse ponto que, para mim, é um fato novo nesse debate. Alô? O senhor está me ouvindo? O senhor está com um retorno? Entrou uma ligação aqui, por isso que acabou cortando aí, Apolos. Eu falava que a gente já está se encaminhando aqui para meia hora de conversa. Está me ouvindo? Não. Está sem áudio. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui. Vini, consegue colocar aí novamente o deputado? Bom, eu não ouço aqui o Apolos, mas eu penso também que essa live de agora, eu tenho uma reunião com o setor orizícola, né? Reunião fechada agora com o setor. Eu tenho feito uma ação, as demandas que chegam até mim, eu tenho levado à ministra da Agricultura, eu tenho levado ao Ministério da Economia. Então, eu queria, na verdade, com essa live aqui, fazer uma coisa muito focada, que era exatamente nesses aspectos que acabamos falando, sobre o cenário político, sobre a ajuda aos estados. Eu vou pedir aqui a compreensão também, né, Apolos, do nosso seguidor. Eu acho que a gente já atingiu o objetivo dessa live e chamá-los para acompanhar. Nós, como estamos em casa, né, fazendo a nossa parte que nos é mandado pelo governo, eu estou em Porto Alegre, aqui os decretos ainda valem, eu não entendo que eu devo ficar parado, não fiz isso, não fiquei parado. Né, eu justamente estou buscando, dentro da articulação, fazer o trabalho. Então, nós atingimos meia hora aqui de live. Eu vou transformar isso numa resposta a todos aqueles que estão me questionando sobre o que eu penso disso tudo, e vou torcer para que a fala do presidente de hoje de manhã seja a fala que ele realmente siga, né? Que nós tenhamos aí uma condição de que o presidente da República foi aquele que saiu de casa hoje de manhã, né? E que busque articular o seu governo e articular o Congresso para as coisas não piorar. Então, no mais, eu deixo aqui o meu abraço. Uma ótima semana a todos e vamos seguir trabalhando, sempre à disposição daqueles que quiserem contatar conosco, daqueles que concordem, daqueles que não concordem. Eu quero sempre ter a condição de fazer o contraponto. E é por isso que eu me exponho conversando com vocês aqui a todo momento e sobre todos os assuntos. Então, aí, Apolos, um abração a você, ao Vinícius, que está na nossa retaguarda, e ao final do dia a gente volta a falar às 17h30 na live sobre o cenário da proteína animal e da produção de grãos durante a pandemia. Um grande abraço e um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer participar aqui dessa live e a gente encerra exatamente com essa fala do presidente da República, o presidente Bolsonaro, de hoje pela manhã, saindo para trabalhar lá no Palácio da Alvorada, onde ao final da live ele falou: democracia, liberdade acima de tudo. É isso que a gente espera. Grande abraço para vocês, a gente vai voltando com esse tipo de transmissão aqui, com outros segmentos, outros setores, colocando o debate importante nesse momento, debate político, debate econômico, debate social e debate sanitário. Tá ok? Um abraço, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.